Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente do padrão de sempre, né? Nós vamos resolver a prova de sentença penal do TJ de Amazonas, Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Tá aqui já estou no site do CESP, tá? Então você vai vir aqui, vamos pegar a segunda prova escrita da sentença criminal, né? Para fazer as provas de sentenças, eu estudava com esse livro aqui, ó. Já separei ele para vocês. Sentença Penal Condenatória, do professor Ricardo Augusto Schmidt. A minha versão é 2014. E ele tem algumas questões aqui que eu acho que estão um pouquinho ultrapassadas. Eu acho que a jurisprudência vai acabar sendo reformulada, né? Ele usa os critérios de frações, né? Frações fixas, um critério meio matemático, 1/8 na primeira fase, 1/6 na segunda fase. No caso do roubo circunstanciado, aquelas fraçõezinhas. E eu acho que a jurisprudência está mudando, principalmente depois da súmula 443 do STJ, né? Aliás, vamos pegar ela aqui, súmula 443 do STJ. O aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Então, quer dizer, não adianta você chegar e vir com uma tabelinha pronta, né? Vou aumentar em 5/12. Você tem que dizer por quê. Você tem que dar uma fundamentação. Então essas tabelas, esses critérios meramente matemáticos, a jurisprudência está meio que superando isso. E o livro do professor Ricardo Schmidt segue muito essa teoria de matemática, né? E também a banca, pelo menos o CESP, que eu conheço um pouco melhor, não liga muito para isso, para a quantidade de pena que você está dando. Liga para a sua fundamentação, que é o que vai contar na pontuação, tá? Então vamos lá, vamos resolver isso aqui, tendo sempre cuidado com essas observações iniciais, né? RF de 25 anos de idade. Então aqui você vai aqui do lado, né? Na vida real você vai usar um papel e escrever à mão, né? RF 25 anos. Foi abordado pela Polícia Militar em 15/10/2015. Então você já fica de olho para ver se tem prescrição. No caso não, porque 2015 foi recente. 15/10/2015. Em uma praça pública movimentada, localizada a cerca de 200 metros da escola pública. Isso aqui a gente já fica esperto. A abordagem ocorreu após denúncia anônima. Eles podem vir alegar que a denúncia anônima é inválida, né? Mas enfim, denúncia anônima de morador do bairro onde se situa a praça. Durante a revista, os policiais constataram que tinham em seu poder 15 trouxinhas de uma substância que aparentava ser maconha e R$60 em dinheiro em notas miúdas. Então ele tinha auto de apreensão, 15 trouxinhas e dinheiro miúdo. Cada trouxinha continha aproximadamente 10 gramas de substância. RF foi preso em flagrante, conduzido à delegacia. Na delegacia foi elaborado o auto de prisão em flagrante. O policial militar JP que conduzira RF foi ouvido. Então aqui a gente tem testemunhas. Policial JP
confirmou que a abordagem ocorreu após denúncia anônima que foram apreendidos objetos escritos. Policial militar MN também participaram da abordagem, revista e prisão. Foi ouvido como testemunha da prisão. Em seu interrogatório, tomado na presença, então tem mais uma prova. Interrogatório na fase policial. Não é bem prova, né, tecnicamente falando, mas enfim, você coloca aqui no seu rascunho. Interrogatório, permaneceu em silêncio. Beleza. Silêncio. O delegado elaborou o laudo preliminar de constatação que confirmava ser maconha a substância encontrada e acusou a prática de crime de tráfico de entorpecentes. Então ele está sendo fato imputado. É o fato imputado ao 33 da lei 11.343. Tá. Os autos de prisão em flagrante foram levados ao juiz, ouvidos o Ministério Público e Defensoria. O juiz entendeu não ser necessária a decretação da prisão preventiva, mas aplicou medida cautelar diversa da prisão, consistente em comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades. Após ter tomado conhecimento de que a RF jamais comparecerá em juízo, o juiz, após o requerimento do Ministério Público, decretou a sua prisão preventiva, devidamente cumprida. Então ele está preso. Preso preventivamente. Cuidado com detração. Só que também não fala qual foi a data que ele foi preso, né? Tá. O Ministério Público ofereceu em 31/10/2015 denúncia. Então nós temos denúncia. Tá? Não tem prescrição porque o fato foi em outubro. No mesmo mês teve denúncia. Imputado, infração 33 caput com 43. Tudo bem. QRF na data dos fatos, nas proximidades de uma escola municipal, trazia consigo 150 gramas de maconha condicionados em 15 trouxinhas. Oferecida a denúncia, foi nomeado defensor público à defesa e apresentado a defesa preliminar. Então aqui é importante que tem defesa preliminar. Então primeiro a gente tem aqui fatos, essa parte aqui dos fatos. Agora a gente vai ver as teses, né? Defesa preliminar. Onde estava? Tá. Aqui, defesa preliminar. O juiz, tendo recebido a denúncia, determinou a citação do réu e realização de instrução, debates e julgamento. Aos autos foram juntados o laudo de constatação definitiva da droga apreendida com resultado positivo para a maconha, o laudo do local da infração, que confirmou a existência de uma escola pública. Então aqui nós temos algumas provas, né? Vamos colocar aqui provas produzidas em juízo. Laudo. Depois laudo do local da infração. Então, laudo da droga, laudo do local da infração, que era uma escola, perto de uma escola, né? E a certidão que atestava o réu ser condenado por posse para uso próprio. Então ele tem condenação anterior. Aí a gente precisa ver se é reincidência ou maus antecedentes. Isso a gente vai descobrir vendo se passou mais de 5 anos. A sentença condenatória transitou em julgado em julho de 2012. Então é reincidência, né? Não deu 5 anos. No dia da audiência, presentes o réu e o defensor, foram ouvidas as duas testemunhas, os policiais, né? Ou seja, os 2 policiais militares. Ambos confirmaram os fatos da denúncia. Então teve aqui testemunhas, tá?
O defensor perguntou aos policiais se havia estudantes e se o local era frequentado por usuários de drogas. Ambos responderam que havia outras pessoas no local, todas adultas, sem nenhuma criança ou adolescente, que já tinham visto pessoas usando drogas no local. Então isso aqui, ó, a gente já fica esperto porque é uma tese que vai aparecer, tá? Aí a gente põe assim, tese. Tese. Não havia crianças, né? Toma cuidado com isso. Aí você marca, porque isso aqui vai contar ponto lá na hora de fazer a correção. Ambos responderam que havia outras pessoas no local, todos adultos, nenhuma criança. Já tinham visto pessoas usando drogas no local. Na audiência foi ouvido ainda o irmão do réu, testemunha pela defesa, que afirmou desconhecer que a RF traficava entorpecentes. Essa aqui é aquela chamada testemunha beatificadora, né? É o santinho, né? Testemunha beatificadora. Não, o réu é o santo. Em seu interrogatório, RF afirmou não ser traficante, mas usuário e frequentar a referida praça apenas para fumar maconha. Então aqui a gente tem interrogatório. Ele está pedindo desclassificação, né? Ele é usuário. E isso aqui o que é? Confissão de fato diverso. Tá? Ele confessou o 28, né? Ele confessou o 28. Ele não confirmou o 33. E aqui a gente já tem defesa preliminar. Vamos colocar aqui teses, né? Teses. Primeiro, a autodefesa. Defesa. O que ele está alegando? Desclassificação. Beleza. Adiante. Em debates, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia por entender provadas a materialidade de autoria. A defesa, por sua vez, pediu a absolvição por insuficiência de provas. Então temos aqui insuficiência de provas, uma vez que só foram colhidos como testemunho depoimentos dos policiais militares. Então, testemunhas são policiais militares, mesmo havendo no local dos fatos outras pessoas civis que poderiam ter testemunhado. Conforme a defesa, o depoimento dos policiais não seriam insuficientes para comprovar o crime, pois eles têm interesse em justificar a abordagem do réu e sua prisão. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o crime de posse, então a gente já tinha falado isso, com base na pouca quantidade de droga apreendida. Então a gente põe aqui desclassificação, pouca quantidade de droga. Com base na pouca quantidade de droga apreendida, no depoimento do réu em sua condenação anterior por uso, além do fato de ser o local para o consumo de drogas. Pediu ainda o afastamento da causa de diminuição de pena, referente à proximidade, do local do crime de uma escola pública, pois no momento da infração não havia estudantes, né? A gente aqui, ó, né? E não ficara comprovado que o réu visava comercializar drogas para estudantes. Por fim, a defesa pediu a incidência da causa de diminuição do 33, parágrafo 4º. Então ele quer o 33, parágrafo 4º. Por se tratar de traficância de menor importância. Encerrada a instrução, o juiz determinou a vinda dos autos à conclusão para a edição de sentença. Então aqui terminou o enunciado. Agora a gente vai ver o seguinte: se ele vai querer o relatório ou não. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Eu vou só separar aqui para ficar diferente.
Com base no relato apresentado, profira na qualidade de juiz substituto a sentença judicial adequada ao caso, devidamente embasada na legislação, na doutrina e ou na jurisprudência do STF e do STJ. Analise toda a matéria de direito processual e material pertinente ao julgamento, fundamentando suas explanações. Dispense o relatório, beleza. E não crie fatos novos. Tá? Esse negócio de criar fatos novos é perigoso, porque você pode acabar identificando a sua prova, né? Então toma cuidado. Se ele falou aqui, ó, dispense o relatório, não faça relatório, porque não adianta você querer demonstrar conhecimento e às vezes errar um português, às vezes ficar meio confuso, ele te desconta a nota. Então, se ele já te deu essa chance, dispense o relatório, comece pela fundamentação. Então eu começo assim. Aí é o relatório. Ponto. Decido. Né? É o relatório. Eita. É o relatório, decido. Ponto. Aí você vai ter que começar. Você vai pegar o seu Vademecum. Nessa prova foi bom que não caiu a lei antiga, né? Tem umas provas que eles misturam a lei antiga, a lei 6368, prescrição, e aí essa daqui tá bem tranquilo. Aí você vai pegar, vai dar uma lida no 33, né? O que está sendo imputado, né? Aí a gente tem que tomar cuidado com o verbo núcleo de tipo que ele vai ser condenado, né? Qual era a conduta dele? Era trazer consigo, tá? Então a gente vai ter que tomar cuidado nesse verbo, porque ele foi preso porque trazia consigo. Né? Que ele tinha em seu poder 15 trouxinhas, né? Então ele trazia consigo. A gente já viu que ele é reincidente, então ele não faz jus ao parágrafo 4º, né? Porque ele não é mais primário, tá? E outra questão importante é o 40, inciso 3. Se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, onde? Aqui. Imediações de sedes de entidades estudantis, culturais, recreativas e esportivas, tá? Então é esse aqui. E isso está provado que foi. Agora, aqui ele está alegando que não tinha ninguém, né? Mas a gente sabe que não importa que tenha ninguém, porque o crime é contra a saúde pública, né? É um crime vago. Por isso, essa circunstância aqui é objetiva, tá? Então, beleza. Que mais? Tinha um artigo aqui que fala da quantidade das notinhas, né? Onde tá? Vamos usar um recurso que não tem aqui, ó. Não tem no Vademecum, né? O Ctrl F. Artigo 42. O juiz, na fixação das penas, considerar com preponderância sobre 59 a natureza, a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social, tá? Então, aqui tem outra. O que eu estou querendo dizer com isso é que, apesar da substância ser pouca, né? Pouca quantidade, ele foi encontrado com várias notas pequenas. Ele foi encontrado com trouxinhas prontas para exposição à venda, né? E por conta disso, há um forte indício de que ele seja um traficante, tá? Além de ele ter várias moedas, várias notas miúdas, tá? Isso são todas circunstâncias que faz você afastar o 28, tá? Então vamos começar. O relatório decido.
Inicialmente, há que se considerar que a materialidade delitiva consubstanciada no auto, ou melhor, no laudo. Vamos voltar lá. Qual que é o laudo? Laudo de constatação definitiva da droga. O laudo de constatação definitivo da droga apreendida. Definitivo. Eita. Definitivo da droga apreendida. Restando positiva para a substância maconha. A prova da autoria, conforme se depreende do auto de prisão em flagrante e do depoimento colhido em juízo, prestado pelos policiais militares. Então aqui eu estou falando autoria e materialidade, né? Agora eu vou afastar os argumentos. Quanto ao fato de serem as testemunhas policiais militares, em nada contamina o seu depoimento. Embora a defesa sustente que eles têm interesse em justificar a abordagem, há que se considerar que, enquanto policiais militares, as testemunhas são servidores públicos compromissadas em dizer a verdade em juízo, e não existe nada de concreto que lhes impute a suspeição. Aliás, este é o entendimento pacífico dos tribunais superiores, os tribunais pátrios. Ponto. Tá? Eu já afastei essa tese. Tá? Além disso, o próprio réu confirmou o porte da droga, alegando, porém, que a utilizava para uso próprio. Consistindo, portanto, em confissão de fato diverso, que, todavia, confirma a natureza da droga apreendida. Tá? Então eu falei, ele tava com droga, ele disse que estava com droga, né? Então aí você tem a materialidade delitiva.
Tá? O que mais que a gente tem para dizer aqui? Então isso aqui já foi. Ah, não, vamos falar então da desclassificação. É preciso considerar que o réu portava 15 trouxinhas. 15 trouxinhas da substância embaladas de maneira apta ao consumo individual. Foi surpreendido com notas de pequeno valor nas imediações de uma escola pública em uma praça notoriamente conhecida pelo uso de drogas. Tais circunstâncias levam a crer que não se tratava de um mero usuário, mas, de fato, o réu portava tais drogas com o intuito de comercialização. Beleza, então afastei o 28. De modo que se afasta a tese defensiva de desclassificação. Então a gente vai lá, você vai aqui no seu resumo e risca problema aqui, deixar de, vamos apagar então, pronto. Também já falei da insuficiência de provas, né? Mas se você quiser caprichar, vamos fazer mais um parágrafo, vai. Como já dito anteriormente, há farto material probatório além do depoimento dos policiais. Não vou entrar nessa discussão. Já falei, pronto. Não vou me alongar para não me prejudicar, né? Já falei do laudo. Vamos ver. Já falei das testemunhas serem policiais. Tenho que falar do afastamento da causa de aumento de pena. Além dos... Não, além de novo não, né? Conforme constatado pela certidão de folhas, o réu ostenta condenação transitada em julgado em... Que dia foi? Julho de 2012. De modo que é reincidente na forma do artigo, vou pegar o CP,
Eu não lembro de cabeça, tenho que olhar. Eu vou lá e olho. Porque na prova a gente não pode, né? A gente tá com não pode chutar assim, né? Você tá com o código na mão, com o vadimeco na mão. Aí você vai lá e olha. Aqui, ó. Verifica se a reincidência, artigo 63. 64. Tempo superior a 5 anos. Na forma do artigo 64, 63 e 64, inciso 1, ambos do Código Penal. Assim sendo, não faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, já que vamos achar aqui, a lei exige que o réu seja primário e de bons antecedentes. Então afastei o 33, parágrafo 4º. Falta afastar o 43, né? Finalmente, observo que a causa de aumento do artigo 40, inciso 3 da Lei 11.343 de 2006 é aplicável à espécie. Cadê? Onde está? 43. Aqui. Ainda que não existissem crianças ou estudantes nas imediações em que praticada a infração. O laudo de folhas aponta que o ato foi praticado de fato nas imediações, de novo, nas proximidades de uma escola pública, em uma praça. Foi, né? Escola pública? Confirmar, sempre confirmar, para não falar besteira, no examinador não achar estranho. Onde tá? Sumiu. Aqui, autos. Escola pública a cerca de 200 metros do local. Em uma praça situada a aproximadamente 200 metros do grupo escolar. Ocorre que o crime de tráfico de entorpecentes é um crime vago que protege o bem jurídico, saúde, propaganda aqui, bem jurídico, saúde pública, vírgula, de modo que a inexistência de estudantes no local é irrelevante para incidência do artigo 40. Inciso 3. É o 3, né? Estamos falando do 3 da Lei 11.343 de 2006. Cuidado com o português aqui, né? Inexistência com acento.
Artigo tem que pôr um pontinho, né? Aqui no Word é fácil, né? Então, irrelevante para a incidência do artigo 40, inciso 3, que é dotada de caráter objetivo. Advirto ainda que a culpabilidade seria mais grave se de fato houvesse crianças no local, de maneira que a pena seria levada em patamar maior. Tá, então afastei todas as teses, falei do laudo, falei da reincidência, falei da testemunha. A testemunha beatificadora não sei se compensa falar, não precisa. O interrogatório eu vou deixar para falar na dosimetria, porque é uma confissão de fato diversa. E falei dessa daqui, do afastamento da causa de aumento de pena. Tá? Então não tem mais teses. Vamos começar dosimetria. Assim, passo. Deixa eu ver se eu não falei assim. Passo a dosimetria da pena utilizando o artigo 59 CP combinado com o artigo. Tem um artigo próprio aqui aqui o 42, combinado com o artigo 42 da lei 11.343 de 2006, iniciando pela análise das circunstâncias judiciais. A gente vai pegar o 59. O juiz, atendendo a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação do crime. Então a gente tem aquelas 8 circunstâncias, né? E aqui o professor Ricardo Schmidt usa o critério do 1/8 para cada uma delas, né? É um critério seguro, eu utilizaria, mas ele não é rígido, e mesmo porque a correção do CESP não liga muito para quantidade de pena, né? Ele vai ligar para forma da sentença, a fundamentação, né? Então eu gosto de não fazer muita conta, né? Eu boto, porque na prova você, primeiro que você não tem uma calculadora, e segundo que você às vezes está com problema de tempo, né? Você tem que fazer uma prova rápida, né? Tudo isso que escrever dá trabalho na mão, né? E aí você às vezes está com tempo em cima da hora, você não vai ficar perdendo tempo para fazer a conta, né? Então a gente põe assim: verifico que o réu possui maus antecedentes, porém tal circunstância será analisada na segunda fase da dosimetria. Como reincidência. O que mais? Cadê o 59? No mais, as circunstâncias
judiciais são neutras e não merecem. Não mais circunstâncias judiciais são neutras, de modo que fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja 5 anos, 5 anos e 500 dias multas, 5 anos de reclusão e 500 dias multa. Em seguida, já na segunda fase da dosimetria, verifico que o réu é reincidente, de modo que merece maior reprimenda. A confissão de fato diverso, segundo entendimento jurisprudencial dominante, não é apta a se considerar como atenuante, né? Circunstância atenuante genérica. No caso, o réu em interrogatório alegou portar a droga para uso pessoal. Confundindo o magistrado, de modo que não merece a atenuante. Ponto. Assim, fixo a pena intermediária. Agora aqui aquela questão, né, ainda das tabelinhas, tem gente que dá um sexto, né? Um sexto da diferença, né? Um sexto de 10 anos, porque é de 5 a 15, tá? É de 5 a 15, ele vai aumentar um sexto de 10 anos. Eu vou dar um ano inteiro. Vou fixar a pena intermediária em 6 anos de reclusão, para ficar mais fácil, e 600 dias multa. Finalmente, na terceira fase da dosimetria, considero a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso 3 da Lei 11.343/06, é um terço? Cadê? Vamos achar. Serão aumentadas de 1/6 a 2/3. Então tem que aumentar 1/6. 1/6 de 6 é 1. Então eu vou aumentar mais um ano. Então ele vai tomar 7 anos de reclusão. E torno definitiva a pena em 7 anos de reclusão e 700. Viu como ficou fácil também, né? Eu aumentei um pouquinho mais de 1/6. E daí eu joguei 1/6 na terceira fase, né? 1/6 de 6 dá 7, não perdi tempo fazendo conta.
porque o tempo é escasso, né, para fazer a prova. Então você tá com o tempo ali na regrado ali, você tenta facilitar a sua vida. 700 dias multa. O valor do dia multa equivale a 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal. Beleza. Agora vamos para o dispositivo. Ante o exposto, condeno, bem grandão, o réu, como era o nome dele, RF, como incurso nas penas do artigo 33, combinado com artigo 43 da lei 11.343 de 2006, na modalidade trazer consigo como incurso nas penas do 33, parágrafo 3º, na modalidade de trazer consigo não, ficou ruim. Condena o réu pela prática do crime de tráfico de drogas na modalidade trazer consigo, conforme artigo 33, parágrafo 3º, as penas de, fica mais fácil copiar, pronto. Agora vamos falar do regime. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado. Vamos abrir a lei dos crimes hediondos. Conforme o artigo 2º parágrafo 1º da lei 8.072/90, eis que se trata de crime equiparado a hediondo. Aí você pode falar alguma coisa sobre a impossibilidade da conversão restritiva de direito. Não, é para trás, é o 44. Não se admite a conversão restritiva de direitos em razão da quantidade de pena e da reincidência do réu. Aí,
Agora você vai ter que fazer o seguinte: determino a destruição das drogas apreendidas. Oficie-se. Vamos pôr aqui. Oficie-se. Não, vou pôr aqui, ó. Determina a destruição das drogas. Tem que falar da detração, né? Só que também ele não falou. Então eu acho que ele não quer saber muito disso. Talvez o examinador esqueceu ou deixou esse dado em branco pra gente não se preocupar muito com isso, né? Mas eu quero dizer pra ele que eu tô ligado. Então eu vou falar assim: observo que o réu se encontra preso desde data tal. Vou deixar em branco, ele mandou não inventar dados. Portanto, considero o tempo de prisão para fins de progressão de regime. Beleza. Ou melhor, portanto, o tempo de prisão para fins de progressão de regime deverá ser considerado. Pronto. Faz a conta lá, se vira lá. Que mais? Oficie-se. Oficie-se. Não, vamos pôr assim: ofícios de praxe, tá? O cartório sabe. Mas se você quiser deixar bonito, né, tem que oficiar a Secretaria de Segurança Pública para fazer estatística. Tem que fazer oficial TRE. Enfim, deixa assim. Acho que não é assim tão relevante. Intimem-se as partes. Opa, ficou feio. Sim, não, peraí. Faltou uma coisa importante. Ainda no tocante à prisão preventiva, verifico que permanecem Ave Maria, permanecem presentes os fundamentos de sua decretação, de modo que o réu apelará preso preventivamente. Pronto. Ofício de praxe, intimem-se as partes. Beleza. Então aqui nós terminamos, tá? Fizemos uma dosimetria básica aqui. Tem gente que... Vou corrigir aqui antecedentes. Tem gente que fala, o próprio professor Schmidt fala para você analisar as circunstâncias judiciais uma por uma. Eu acho que não é muito necessário, mas enfim, tá aqui. Se você achar prudente, você faz. Agora o que eu queria mostrar para vocês é o padrão de resposta que eles publicaram aqui. Tá aqui, ó. Padrão definitivo de resposta. A resposta do candidato deve ser compatível com a resposta apresentada a seguir. Então ele está falando que é compatível, ele não quer dizer que seja assim, tá? Ele quer dizer que a sua sentença tem que ser parecida com essa, tá? E essa aqui é o modelo padrão. Vamos ler. É o relatório decido. De acordo com o exordial, o réu é acusado da prática do crime de tráfico de drogas ocorrido em 15 de outubro de 2015, nas proximidades de uma escola pública municipal. Passa então a análise da materialidade e autoria da conduta criminal a ele imputada. Aqui ele fez uma introduçãozinha bacana, porque não tem relatório, né? Então você introduz o assunto. A materialidade do delito, assim como a sua autoria, foi devidamente comprovada pela prova oral colhida em juízo
e pelos laudos técnicos trazidos aos autos. Então a materialidade está aqui. Com efeito, o laudo de apreensão e posteriormente de constatação definitiva comprovaram a materialidade do crime de tráfico, pois atestaram ser porções de maconha, substância química que causa dependência física e psíquica, o que o réu trazia consigo sem devida autorização, quando foi abordado pelos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante. Os depoimentos desses policiais confirmaram a autoria do crime de tráfico e de sua materialidade. Ainda a intenção de traficância é comprovada pelo fato de que a citada substância estava acondicionada em invólucros típicos para venda, assim como pelo fato de o réu portar dinheiro em notas miúdas, também apreendido. Da mesma forma, a quantidade expressiva da droga encontrada, 150 gramas de maconha, afasta a alegação da defesa de que a droga era para consumo próprio. Então ele está afastando as teses, né? Como a gente fez lá. Observe que os depoimentos dos policiais estão em consonância com a prova colhida e nada há que os desabone e qualifique. Ademais, desnecessária se mostra a presença de outras testemunhas para a comprovação do delito. Nesse sentido, STJ, né? Tá vendo? A gente falou, claro que no dia a gente não tem essa jurisprudência na mão, né? E o examinador sabe disso, mas aqui, como eu falei, aqui é o padrão de resposta, né? A resposta ideal, a perfeita, né? A platônica. O fato de o local ser conhecido por concentrar usuários, na verdade, reforça a intenção de traficância, pois a clientela no local seria farta. Por fim, tal circunstância consistente na condenação anterior do réu por uso de entorpecentes em nada altera a situação de traficância, ao contrário, apenas demonstra que o réu já lidava com drogas há tempo. Registre-se que o réu foi condenado em sentença transitada em julgado por crime anterior de posse de entorpecentes para uso próprio, o que indica envolvimento pretérito com drogas e caracteriza a reincidência, uma vez que o trânsito em julgado da sentença ocorreu há menos de 5 anos. Assim, é de rigor a condenação do réu pela prática do crime previsto no caput do artigo 33 da Lei 11.343. Não é possível a aplicação da causa de diminuição de pena no parágrafo 4º do artigo 33, uma vez que o réu não é primário, circunstância necessária para a incidência da referida causa de diminuição. Por outro lado, verifica-se a incidência de causa de aumento no artigo 43, como pedido na denúncia, já que o réu foi preso traficando em local próximo de uma escola pública, cerca de 200 metros, conforme atestado em laudo técnico juntado nos autos. É suficiente para caracterizar a incidência da causa de aumento a proximidade da escola, sendo desnecessária a presença no local, no momento da prática do crime, de crianças ou adolescentes em idade escolar, ou mesmo a comprovação de que a intenção do réu era atingir esses estudantes. Nesse sentido, tal, aqui do STJ. Dado o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar o réu com... faltou aqui, né? Julgo procedente, né? Faltou, mas também tinha um pontinho, né? Ante exposto, julgo procedente a denúncia. Esqueci de fazer isso. Tá. Falha minha. Julgo procedente a denúncia para condenar a RF em curso nas penas do 33 caput, inciso 3, âmbito da Lei 11.343. Passo a dosimetria. Considerando o disposto 59, circunstâncias do crime foram normais, a culpabilidade, conduta social, personalidade, nada de excepcional. Não há incidência de maus antecedentes, já que a única condenação será utilizada para configurar a reincidência e evitar o bis in idem. Ademais, nos termos do artigo 42, a quantidade e a natureza da droga não justificam maior repreensão, já que são quantidades diuturnamente encontradas com traficantes comuns e não indicam a traficância de grande porte. Assim, fixa a pena base em 5 anos de reclusão e 500 de multa. Na segunda fase, verifica que o réu é reincidente. Não houve confissão. Ao contrário, o réu afirmou em seu interrogatório que trazia consigo a droga para uso próprio, pois seria usuário. Assim, deve-se aplicar a agravante da reincidência aumentada em 1/6, já que existe apenas um processo. A pena passa a ser de 5 anos e 10 meses e 583 dias multas. Na terceira fase, deixa de aplicar a causa de diminuição do parágrafo 4º em razão da reincidência do réu. Como efeito, tal diminuição é reservada apenas para agentes primários. Bom, aqui eu não falei na dosimetria porque eu falei na fundamentação.
né? Eu já tinha afastado antes. A demais presente devidamente comprovada, causa de aumento do 40 a 3. Aumento a pena em 1/6, pois a incidência de causa de aumento da pena independe da presença de estudantes no local. Aqui ele está sendo redundante, já falou, mas tudo bem. O aumento, todavia, é estabelecido no mínimo, em razão da ausência de estudantes. Caso contrário, poderia ser maior. A pena final fica estabelecida em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa. Cada dia multa calculado 1/3, 1/30 do salário mínimo. Fixa o regime fechado para o início do cumprimento, pois embora se verifiquem circunstâncias favoráveis do artigo 59, o réu é reincidente, conforme o artigo 33, parágrafo 2º do CP. Diante disposto, julgo procedente a apresentação penal, de novo. Duas vezes julgou procedente. Mas tudo bem. Condenar o réu a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias, 680 dias multas por infração. Não sei porque que eles deixaram isso de vermelho, mas os dias multas serão calculados em 1/30 do salário mínimo vigente. Tá? 1/30. A pena privativa de liberdade seria cumprida inicialmente em regime fechado. De novo, ele falou de novo. Deixe de operar a substituição, por não estarem presentes os requisitos do artigo 44. O réu não poderá apelar em liberdade, visto que seria incongruente soltá-lo depois de ter sido condenado. Nesse sentido, habeas corpus, tal, a gente não tem habeas corpus na mão. A pena pecuniária deverá ser paga no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50. Não paga tal pena no prazo estipulado, certifique-se e encaminhe-se a constituição de dívida ativa nos termos do artigo 51. Tá. Após o trânsito, espécie guia de recolhimento definitivo e autorização para incineração da droga apreendida. Recomende-se o sentenciário na prisão que se encontra, publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se, juiz substituto, local e data. Uma coisa que faltou para mim aqui é assinar, né? Só que eu não assino, e seria 0, porque a assinatura, uma sentença sem assinatura é inexistente, né? Então eu poderia tomar um 0 aqui por besteira. Então você toma cuidado, você vai colocar publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se, assinatura, local e data. Pronto. Ou você pode pôr juiz substituto. Tá? Então é isso. Foi uma sentença tranquila. Não inventaram muita coisa. Não inventaram emendácio. Não inventaram prescrição, né? Tem umas sentenças difíceis que fazem mistura prescrição, mistura lei. Lei penal no tempo, e acaba ficando difícil. Essa sentença foi super tranquila, um fato só, um réu só, né? Não tinha concurso nem de crimes nem de pessoas, então foi bem tranquilinha. Por isso que eu peguei essa também para fazer, para mostrar em 1 hora. Deu para fazer um exercício aqui, tá? E aprimorar sempre, né? Pegar essas provinhas, começar a fazer, pegar a prova de 2010 para trás, né? 2010 para cá, e fazer, e sair sentando e resolvendo, né? Se conseguir achar o espelho que nem a gente tem aqui no melhor ainda, porque daí você vê e compara, e aí você vai aprimorando e vai tentando chegar no espelho que o examinador quer, né? Tá certo? Então é isso aí. O que vocês tiverem de dúvida é só mandar, tá? E é bem tranquilo, não é muito difícil de fazer, é só ter calma, paciência e treino, né? Sentar e sair fazendo. Tá certo, pessoal? Bom estudo para vocês. Um abração, até mais. Tchau.